Para educar para a liberdade, portanto, temos que desafiar e mudar o modo como todos pensam sobre os processos pedagógicos, afirmou a intelectual, professora e ativista antirracista negra Bell Hooks. O que é, então, a prática pedagógica? O que caracteriza os estudos sobre a prática pedagógica antirracista? Quais são as práticas em educação das relações étnico-raciais? Vamos matutar sobre essas questões no nosso programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele clara, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou usando uma blusa na cor vinho e por cima um casaco preto, e ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. A intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Eliana Ruiz, mulher branca, de cabelos longos, castanho escuro e olhos verdes. Está vestindo uma camiseta preta e no fundo uma parede de cor branca. E para matutar sobre práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais, a nossa convidada de hoje é a professora Flávia Rodrigues Lima Rocha, da Universidade Federal do Acre. A professora Flávia é coordenadora do programa de residência pedagógica da licenciatura em História da Universidade Federal do Acre e também é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da mesma universidade. E você que deseja conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da professora Flávia, pode acessar o seu currículo Lattes através do QR Code disponível aqui na nossa tela. Seja muito bem-vinda, professora Flávia, aos nossos diálogos do Matutando de hoje. E para começar os nossos diálogos, nós convocamos mais uma vez a Bell Hooks, que ela diz o seguinte: uma das coisas que impedem muitos professores de questionar suas práticas pedagógicas é o medo de que essa é a minha identidade e então não posso questioná-la. Professora Flávia, o que é, então, a educação prática pedagógica? O que caracteriza a prática pedagógica em educação das relações étnico-raciais? Olá, Thalita. Boa tarde a todas e a todos e a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer imensamente à equipe do Matutando, né, desse programa tão interessante que a gente tem pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. E as práticas pedagógicas, elas são as próprias ações dos professores, sobretudo dos professores, né? Mas de todo o conjunto escolar, de toda a comunidade escolar desenvolvida dentro do processo de ensino e aprendizagem. E essas práticas pedagógicas, elas, por muitos anos, foram extremamente racistas, porque o racismo ele é estrutural, né? E ele é estruturante, então ele perpassa toda a sociedade, nos perpassa inclusive a educação. E desde 2003, com a Lei 10.639, que foi uma conquista muito grande do movimento negro brasileiro, né? Nós temos sendo construído no Brasil uma educação para as relações étnico-raciais. E isso está muito ligado à prática pedagógica que acontece nas escolas, e como eu já falei, né, esse é um processo que fica muito fortalecido com a Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares, e vem com um direcionamento muito maior, um ano após, logo em 2004, quando é instituída a resolução que cria as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e que é fruto de um parecer
dado pela professora Petronília, né, militante antiga do movimento negro, e que naquele momento estava como conselheira no Conselho Nacional de Educação. E isso vai, e essas diretrizes, que a gente chama de DCNRE, que tem um nome bem comprido, né, vão justamente dizer como que essa educação das relações étnico-raciais pode se tornar prática pedagógica nas escolas, por meio do trabalho dos professores, e desde a educação infantil, passando pelos anos iniciais do ensino fundamental, pelos anos finais, e o ensino médio, e até mesmo chegando no ensino superior. Porque a Lei 10.639 ela é bem curtinha, né? E ela só citava os anos, o ensino fundamental e o ensino médio. Mas com as DCNRE, logo um ano depois, a gente vai ter essas práticas pedagógicas como obrigatoriedade também para a educação infantil, assim como para o ensino superior, onde ela é super importante, né? Porque essa prática pedagógica para a educação das relações étnico-raciais é justamente essa construção do ensino-aprendizagem por meio dos conteúdos que já estão curricularizados, né, dentro dos currículos, antes os PCNs, que geravam os currículos locais, os currículos estaduais e municipais, e hoje em dia pela BNCC, que tem a mesma função dos antigos PCNs, embora com um pouco mais de limitação, já que a BNCC é muito prescritiva, né? Mas a Lei 10.639 está lá presente. E toda essa legislação que vai conduzir as nossas práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais se altera em 2008, quando a gente tem a aprovação da Lei 11.645, também no início do ano, logo em março, né? E ela acrescenta a temática indígena como obrigatória. E as diretrizes dessa lei são publicadas em 2015, que também é um grande norteador de como essas práticas pedagógicas, agora também voltadas para a questão indígena, devem ser aplicadas em toda a educação, desde a educação infantil ao ensino superior, né? Então, essa é a prática pedagógica em educação das relações étnico-raciais, né? Que passa a ser obrigatória por essa legislação. O Brasil passa a ter uma política pública de promoção de igualdade racial, e isso vai passar a moldar e dirigir muito do nosso trabalho docente. Professor, e ainda sob essa perspectiva de uma educação antirracista, né? Quais são as práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais decoloniais para o desenvolvimento, tanto em espaços escolares como em espaços não escolares? E se você puder trazer alguns exemplos para facilitar a nossa compreensão, também seria ótimo. Legal, porque a gente tem uma política pública de promoção de igualdade racial no Brasil, como eu acabei de falar, mas a gente também tem uma educação antirracista. Essa educação antirracista, ela é extremamente antiga e ela é desenvolvida pelo movimento negro desde o pós-abolição, quando a maior parte da população negra era interditada de ter acesso às escolas, e o próprio movimento negro, as pessoas que já eram alfabetizadas, né, se organizavam para desenvolver algum tipo de educação formal, inclusive de alfabetização na língua portuguesa, com as pessoas, com ex-escravizados que não tiveram acesso e agora também não tinham acesso, porque é recente, né, na nossa legislação esse acesso à educação para todas as pessoas. Então, essa educação antirracista é aquela que transcende os muros das escolas. O Teatro Experimental do Negro fez isso, o partido, né, o Movimento Negro Unificado também fez isso. Então, a gente vai ter várias instituições dentro do Movimento Negro Nacional que vão promover essa educação antirracista, no sentido de levar esse letramento, mas também esse letramento formal, né, que sempre foi tão necessário para que a gente ocupasse outros espaços para além dos espaços subalternizados. Então, isso é muito amplo e é muito antigo, promovido pelo próprio movimento negro. Até hoje, por exemplo, a gente tem movimentos como o Islã, né, o Islã, que é esse movimento tão poético que a gente tem no Brasil, onde
a concursos de poesia, mas também há um letramento racial, étnico-racial, que perpassa essas poesias, né? E que tanto nos ensinam enquanto educação antirracista. Então, a educação antirracista ela vai incluir tanto os muros da escola como aquilo que está muito para além da escola, porque esse acesso à escola, para a população negra e para a população indígena também, né, é bem recente na história do Brasil. Né? Então, essa educação antirracista ela é um movimento de resistência que sempre houve para que pessoas que eram excluídas pudessem também participar desses movimentos educacionais, receberem letramento formal e receberem também letramento étnico-racial. Né? E a gente tem exemplos de educação antirracista, de educação das relações étnico-raciais, muito bem também definidos dentro das escolas, né? Que é a própria educação das relações étnico-raciais, como já diria Nilma Lino Gomes, que é uma professora da UFMG, né? Que é um grande referencial nessa área, e como diz também as próprias DCNRE, que essa educação das relações étnico-raciais são práticas pedagógicas, entre outras coisas, né? E que vão promover igualdade racial e que vão trazer a valorização da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena para os nossos alunos, né? Contando de uma história que foi excluída por muito tempo dentro dos currículos escolares e contando com uma abordagem que valorize essas identidades, que valorize essas histórias, que valorize essas experiências, né? E não de forma pejorativa, ou diminuída, ou secundarizada, ou estigmatizada, como ela foi abordada por todos esses anos, né, de colonialismo que a gente vive como herança do sistema escravista e de todo o sistema colonial que nós tivemos aqui no Brasil e em toda a América Latina, na verdade. E nós estamos matutando e aprendendo muito sobre práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais. Continue conosco, porque nós precisamos dialogar e entender mais sobre essa temática. Nós voltamos já já. Estamos matutando sobre práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais, com a professora Flávia Rodrigues Lima Rocha, da Universidade Federal do Acre. E nós já dialogamos sobre o que é a prática pedagógica e as características das práticas pedagógicas antirracistas. E agora nós vamos continuar esse diálogo com a participação dos estudantes do IFG no quadro Que Ciência? Oi, meu nome é Isabela, eu sou do campus Anápolis, faço Ciências Sociais e eu queria saber como que a ciência pode auxiliar na consolidação de um acordo entre Israel e o Hamas. Como que a ciência pode ajudar eles a entrarem em um acordo e solucionar todos os problemas que estão acontecendo lá, de guerra. É interessante, né, a pergunta dela e a preocupação dela, né, com as guerras, que embora pareçam ser distantes de nós, também nos afetam de muitas formas, né? E eu penso que a contribuição da ciência para isso é justamente dessa ciência humana, né? Dessa ciência que trata do ser humano com relação ao respeito ao próximo, com relação à compreensão da importância da diversidade, com relação a você ser tolerante, né, com aquele que pensa diferente de você ou que quer coisas diferentes, que trabalha em prol de coisas, às vezes, até divergentes daquilo que você tem atuado. Então, talvez essa seja uma boa parcela da ciência na contribuição da paz, né, mundial. E a gente vê muito isso também com relação ao racismo. Né? A boa parte do racismo ele ocorre também por falta de conhecimento, por ignorância mesmo. E é por isso que é tão importante leis como a 10.639 e a 11.645. E aí eu fiquei pensando
de como os cientistas negros aparecem pouco nas nossas escolas, né? De como, por exemplo, a ciência é uma ciência extremamente europeizada, é uma ciência extremamente racista, né? E é preciso ainda trabalhar muito para romper essa estrutura que nós temos, porque a gente tem uma infinidade de pessoas negras que sempre construíram ciência, né? Desde a África, as diversas etnias africanas, aos afro-brasileiros mesmo, também, inclusive, os povos africanos, eles não foram escolhidos, né, digamos assim, aleatoriamente para serem escravizados, eles tinham todo um domínio tecnológico dos engenhos, de como produzir melaço, que depois virava açúcar, né? Eles foram os primeiros a entender de metalurgia mais refinada, muito antes da Europa. Então, eu penso que o conhecimento ele pode ser muito libertador para que as pessoas respeitem umas às outras e a paz possa acontecer, né? Professora Flávia, nós também podemos contribuir com essa questão da estudante através da indicação do projeto Racialidades no Brasil, reflexões, experiências e possibilidades para uma educação antirracista, que é um projeto coordenado pela professora da área de letras, a professora Camila Leopoldina dos Santos, do IFG Campus Goiânia. E dando continuidade aos nossos diálogos, professora, você é coordenadora do programa de residência pedagógica, né, do curso de licenciatura em História da UFAC e também coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Professora, quais são os estudos, as ações e as propostas, né, de práticas pedagógicas antirracistas que são desenvolvidas no programa de residência pedagógica e no Núcleo de Estudos? Ok. Então, lá na residência pedagógica, que é algo muito próprio para os licenciandos em História, a gente tem desenvolvido muito material didático, né, relacionado ao ensino de História, com os diferentes conteúdos, e esse material didático, o que ele tem de diferente, de um pouco de diferente daqueles bem tradicionais que a gente já conhece da sala de aula, é justamente uma nova abordagem no sentido de inserir novos personagens, né? A gente tem uma perspectiva bem decolonial, como até já foi mencionado aqui por vocês, né? Com relação ao nosso trabalho, né? Como metodologia de trabalho. E seguindo essa perspectiva decolonial, a gente tem buscado inserir sujeitos que foram silenciados, a gente tem buscado trazer personagens da história que o racismo silenciou, que foram subalternizados. E além de buscar trazer esses personagens que antes a história excluía, a gente também tem tentado dar à história já tradicional, aos conteúdos já ensinados há muito tempo, aliás, né, novas abordagens, como, por exemplo, vou falar de revolta da Chibata, né, que a gente até usa esse termo revolta, mas, na verdade, é muito mais uma resistência e uma tentativa de findar com os castigos corporais próprios da época escravocrata, e que em 1910 ainda aconteciam. Então, a gente tenta dar uma nova abordagem, trazendo, por exemplo, o almirante negro, João Cândido, que é o líder, né, desse movimento, para o seu protagonismo. E não como um revoltado, né, mas como alguém que estava resistindo, procurando mudanças e lutando pelo simples direito de ser humano, né, que está ali bem previsto hoje em dia nos nossos documentos que se referem realmente aos direitos humanos, desde os documentos internacionais, né, a nossa legislação nacional, como a nossa Constituição Federal, por exemplo. Então, esse tem sido um pouco do trabalho da residência pedagógica. No Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a gente tem buscado muito desenvolver projetos, eventos, né, cursos de formação, que se voltem para a educação das relações étnico-raciais. Nós temos, por exemplo, uma especialização em educação das relações étnico-raciais, né, que acontece aqui na nossa universidade, foi uma proposta do NEABI, né, aceita pelo nosso conselho universitário, que está em andamento a primeira turma. Nós temos vários cursos de formação, desde cursos para professores, onde nós vamos às escolas fazer essas formações,
mas também para discentes. Nós temos cursos para a comunidade interna da universidade, formações, né, menores, de 30, 40 horas. Nós temos também projeto de extensão como o Afrocientista, que é um projeto nacional da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negros, e o nosso NEABI é um dos núcleos que tem, né, que desenvolve esse projeto, e que a gente desenvolve como um projeto de extensão, que é para alunos de ensino médio, e que a gente desenvolve por meio de rodas de conversa, de palestras, de produção de material científico, inclusive, para apresentar no nosso seminário final. Nós temos uma revista chamada Revista em Favor de Igualdade Racial, que tem um Qualis B1, né? Ela foi avaliada agora pela primeira vez, e essa é uma revista muito acessível. Nós construímos essa revista porque os nossos alunos de graduação que trabalham, né, que escrevem textos sobre educação das relações étnico-raciais não tinham espaço para publicar, porque a maior parte das revistas elas só aceitam pessoas que estão em pós-graduação, mestrado, doutorado, ou que já têm esses títulos, né? E eu oriento iniciação científica, oriento monografia de graduação, e eu não tinha onde meus alunos publicarem. Então, nós criamos essa revista, e aí todo mundo dizia, mas essa revista não vai ser bem avaliada, porque aceita trabalho de todo mundo. E a gente criou, tá bom, se não for bem avaliada, tudo bem, né? Mas eu queria mesmo era um espaço acadêmico para os meus alunos publicarem, e aqui de outros, né? De outras pessoas também. E agora a gente foi avaliado pela primeira vez, nós conseguimos uma boa qualificação, um B1, né? Na sua primeira avaliação, a gente recebe todo tipo de artigo, até mesmo de regiões africanas, de países africanos, como de toda a parte do Brasil, né? A gente tem uma equipe de pareceristas, uma equipe de revisores de língua portuguesa, uma equipe técnica, todo mundo no voluntariado, né? Porque infelizmente não existe recurso para como é que eu posso dizer, para financiar esse tipo de atividade, porque o racismo estrutural ainda é muito forte, né, no nosso país. O nome da revista é Em Favor de Igualdade Racial, e ela tem o mesmo nome do evento que a gente tem construído aqui ininterruptamente desde 2015, que é a Semana em Favor de Igualdade Racial. Esse ano nós tivemos a 9ª Semana em Favor de Igualdade Racial, que foi na primeira semana de novembro. Essa é mais uma ação, né, antirracista que a gente tem aqui pelo NEABI-UFAC, e essa semana ela se divide em palestras, em oficinas, minicursos, grupos de trabalho onde as pessoas apresentam suas pesquisas, né? E esse ano foi junto com o 4º COPEN Norte, que nós também presidimos, né? Então, é uma infinitude de práticas pedagógicas e de ações desenvolvidas tanto pela residência como pelo NEABI-UFAC. Professora Flávia, eu gostaria de te agradecer por vir matutar aqui conosco hoje, por compartilhar as suas ideias e os seus saberes científicos e também sociais. E nós aprendemos muito sobre as práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais. E você já fez uma excelente indicação da revista, né, em favor do saber da igualdade racial, mas agora no nosso quadro, para continuar matutando, a gente pede que você faça uma indicação de alguma produção cultural sobre tudo isso que nós falamos. Se você quiser deixar mais alguma indicação para a gente, também seria muito bacana. Eu quero fazer 2 indicações. A primeira é do nosso Instagram, porque lá sempre tem muitos conteúdos referentes a essa temática. Tem o NEABI Indica, que indica filmes, livros, né? Álbuns musicais. Então, lá é um Instagram muito movimentado, e é um Instagram justamente, né, voltado para a promoção da igualdade racial. E o segundo item que eu quero indicar é uma playlist que existe no nosso YouTube, no YouTube do NEABI-UFAC, chamada Pérolas Negras. Pérolas Negras foi um projeto de pesquisa que nós realizamos entre 2020 e 2021, coordenado pela professora Marina, professora de História também daqui da UFAC, e que traz a biografia de pessoas negras que foram muito importantes para a história do Brasil, mas que tiveram suas histórias ocultadas, né, digamos assim, por causa do racismo estrutural, do racismo científico. E a gente fez toda uma pesquisa, e esse material tem servido de material didático, né, tem servido para diversos outros trabalhos como base, para que a gente possa conhecer as histórias dessas pessoas que tiveram tanta influência na nossa história
e na história de todo o nosso país. E eu quero deixar aqui a minha gratidão por poder compartilhar com vocês as experiências, né? Não só minhas, mas do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre, por esse espaço onde a gente pode conversar, né, sobre essas questões que promovem igualdade racial. E muita gratidão a toda a equipe do Matutando, né? Esse programa tão interessante que promove as diversas ciências para que outras pessoas possam conhecer outras experiências e outras realidades. Então, mais uma vez, professora Flávia, nosso muito obrigada. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista, em especial a professora Thaís Carvalho pela proposição deste episódio. Bom, e por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!